Quando Deus nos pede algo, isso é algo ruim? Sabe que Deus, como Pai, aquilo que Ele nos pede pode ser algo ruim? Nós, como pais, conforme diz a Escritura, nós como pais, nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais nosso Papai do Céu. Aquilo que Papai do Céu nos pede é bom. Você concorda comigo? Você pode dizer comigo assim: aquilo que meu Pai me pede é bom. Eu vou entender sempre? Não. Foi falado aqui domingo passado e eu queria ler esse versículo de novo, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se eu preciso me encher, é porque no meu copo, vamos dizer assim, porque no meu copo tem lugar. Deus não ia pedir para eu me encher se não tivesse lugar no meu copo para me encher. Quando Deus nos pede algo, queridos, isto é bom. Tudo que Deus me pede é bom. Nem sempre me é confortável, mas o que Deus me pede é bom. Aquilo vai me ajudar e ajudar outros. Enchei-vos do Espírito. Para eu me encher, eu preciso ir para a fonte. Aonde é que eu vou me encher do Espírito? Diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. Com quem que eu tenho me aconselhado? Com quem que você tem se aconselhado? Para quem que nós temos perguntado as coisas? Essas pessoas com as quais nós conversamos, que são nossos amigos, amam a palavra? Provavelmente elas às vezes vão nos dizer coisas que não nos são confortáveis, mas que nos são boas. A mulher de Samaria, a mulher samaritana, ou a mulher do poço, como a gente queira chamar, o que ela foi fazer no poço? Ela foi buscar água. O que ela encontrou? Água. Quando Jesus estava conversando com ela, Jesus estava falando dessa água e ela estava falando desta água. Jesus continuou a conversa, até que Jesus a trouxe para a água que ele estava falando. Jesus continuou conversando com ela. No começo ela não estava entendendo, mas depois ela entendeu. Quando eu preciso, quando eu quero, quando eu decido me encher, eu vou para a fonte. Como é que eu vou para a fonte? Com que esperança que eu vou para a fonte? Com que expectativa, com qual emoção eu vou para a fonte? Lemos no Salmo 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram. Amém? Eu me alegro quando eu venho para cá? Eu venho com expectativa, yes, eu vou me encher hoje do Espírito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Provérbios nos diz algumas coisas a respeito da alegria. O coração alegre formoseia. O coração alegre formoseia o rosto. Isso diz lá em Provérbios 15:13, Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio.
A alegria é um bom remédio. Eu decido ser alegre. Eu decido ser feliz com Jesus. É uma decisão minha, eu decido. Assim como eu decido, não faça isso, eu também não, ser ranzinza. Ou como eu decido ser chato, eu decido ser alegre, eu decido ser feliz. Nessa caminhada que eu vou para a fonte, e eu me alegro com a fonte, porque eu achei a fonte, nós temos a fonte. Hebreus 11:6 nos diz assim: Hebreus 11:6: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Glória a Deus, amém, aleluia. Mas o versículo não termina aí. O que acontece quando eu me achego a Deus com fé? Quando eu me achego a Deus crendo nele, o que acontece? E que se torna galardoador dos que o buscam. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos galardoa. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos presenteia com aquilo que nós viemos buscar. Nós lemos ali a questão de estar buscando, nós temos isso muito claro em Davi, Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Quando Deus nos ouve, Ele nos atende. E Ele nos faz andar em pastos verdejantes. Ele nos faz andar em pastos, em veredas retas. Nem todas as coisas, como meu caminhar com Jesus, me são confortáveis. Quando nós conversamos com Moisés, quando Deus está conversando com Moisés, Deus diz: Moisés, aí já naquela conversa da sarça, Moisés, eu quero que você busque o meu povo, tire o meu povo da escravidão no Egito. Moisés conversando com Deus, Moisés diz: mas Deus, como é que eles vão saber? O que eu vou falar para eles? Como é que eu vou me apresentar para eles? Diga que eu sou te mandou. E Moisés: sim, mas e agora? E Deus dá uma promessa para Moisés: Moisés, você vai lá, você vai tirar o povo de lá, e neste monte vocês vão adorar. Moisés creu na palavra, Moisés colocou fé nessa palavra. E o que aconteceu? Adoraram a Deus naquele monte. Como é que isso acontece, queridos? Simplesmente comece a servir. Como é que eu consigo estar glorificando a Deus? Nós lemos hoje em João, né, a respeito de glorificar a Deus. Nós lemos João 17 hoje, e ali diz, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Capítulo 16, nós lemos ontem, né? E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Como é que eu glorifico a Deus? Fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer. Quando você ouve a voz de Deus e você faz aquilo que Deus pediu para você fazer, glória a Deus, amém, aleluia, você está glorificando ao Senhor. Moisés, ele fez isso. Moisés começou a servir. Quando os discípulos foram comissionados, Jesus diz: ok, turma, de 2 em 2, para o campo. E eles foram a campo, eles creram. Como é que os discípulos voltaram? Voltaram jubilosos, voltaram alegres.
Eles voltaram com os feixes na mão. Nós lemos isso lá em Marcos capítulo 6. Nós lemos assim ali. Marcos 6, 7 a 13. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dizendo-lhes, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudiu pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles creram naquilo que Jesus tinha falado para eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eles creram na comissão do Senhor. E eles voltaram com a colheita na mão. Pois é, os discípulos, os 12, ou foram 70 que foram enviados lá, né? Eles acertaram todas? Não. Nós lemos lá em Lucas 9, 49, nós lemos assim. Falou-lhe João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Versículo 50, mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Acontece de nós errarmos. Quem já errou? Você errou porque você fez. O feio não é cair. O feio é ficar deitado. A gente escorrega? Escorrega de vez em quando. De vez em quando a gente chuta a canela do irmãozinho? Chuta. Mas nós temos um Deus perdoador, um Deus que nos ama. Se nós erramos é porque nós estamos fazendo. Nós estamos crendo na comissão que Deus nos deu. Jesus conversa com eles, Jesus não chama a atenção deles, não dá uma chinchada neles, mas Jesus os anima. Ei, vamos em frente, a coisa vai acontecer. E eles voltaram com a colheita. Quem de nós quer ver milagres acontecer? Você quer ver milagres acontecer? Ou você quer assistir outros fazendo milagres? Quem quer assistir outros fazendo milagres? Eu não quero. Você quer ver milagres? Comece a servir. Comece a servir. Comece a ouvir a voz de Deus e você vai ver os milagres acontecer. No casamento de Canaã, ali no primeiro milagre de Jesus, Jesus manda que fossem cheias as talhas de pedra com água. Essa água foi transformada em vinho e foi levada ao mestre-sala, o mestre de cerimônia, depois ao noivo. Quem foram os primeiros que viram aquilo, a água ser transformada em vinho? Os servos. Os que estavam servindo. Não foi nem o noivo que estava pagando a conta. Os servos que estavam servindo ali foram os primeiros a ver os milagres. Você quer ver milagres? Começa a servir. Começa a fazer algo. E você vai ver os milagres acontecerem na tua frente. Para isso, queridos, nós precisamos ser ousados. Seja ousado. Ouse crer. Ouse crer. A mulher do fluxo de sangue, ela ousou crer. Dentro da cultura da época, pelas informações que eu tenho, se ela fosse pega ali, ela ia ser apedrejada. Mas ela ousou crer. Ela foi para o tudo ou nada.
E o milagre aconteceu. Quando nós lemos a respeito de Davi, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, deu conta dos dois. E essa briga de leão, de urso, preparou ele para quê? Quem que ele enfrentou mais tarde? O gigante. As tuas lutas podem ser perfeitamente um preparo para uma outra luta. Ouse crer. Ouse crer no teu Deus. E você vai ver o gigante cair com uma simples pedrinha. Mas ela precisou ser lançada no lugar certo. Mas ouse crer. Você vai ver o gigante cair. Como é que nós conseguimos levar avante um projeto desses? Ganhei um livro esses dias, e nesse livro ele conta aqui de 4 passos. Como é que eu ouço Deus? Primeiro ponto, eu preciso me aquietar. Eu preciso me colocar na torre de vigia. Eu preciso silenciar. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Eu preciso ouvir Deus. Quando me aquieto, eu presto atenção, eu começo a olhar, eu começo a sintonizar com Deus. E Deus vai começar a falar comigo. Ou melhor, eu vou começar a prestar atenção naquilo que Deus está falando. Nós cremos num Deus vivo, num Deus ressurreto, que tem maneiras infinitas de nos falar. Quantas vezes Deus fala conosco através de irmãos na igreja? Quem já teve esse prazer de escutar Deus falar através de irmãozinho na igreja? Você já teve esse prazer? Deus usa. Se Deus usa o outro, não pode usar você? Se Deus usou o outro, não pode usar você? Amém? Deus pode usar, queridos. Deus pode usar. Deus quer te usar. Mas aquiete-se diante de Deus. Comece a prestar atenção, comece a sintonizar com aquilo que Deus está te falando. E comece a escrever. Comece a anotar aquilo que Deus está te falando. Pode ser uns pensamentos que a princípio não tem nada a ver, mas quando você terminar aquilo, você vai ver que tem tudo a ver, que é Deus que está te falando. E você vai ter a direção de Deus para a tua vida. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, queridos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, nós lemos assim: entretanto procurai com zelo os melhores dons. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso procurar aquilo que Deus quer de mim. Eu preciso ir atrás daquilo que Deus quer de mim. Aquilo que eu estou olhando, aquilo que dentro da igreja de alguma forma me chama a atenção, muito provavelmente Deus te dando ministério. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Dons e amor precisam andar juntos. Eu preciso exercer o meu dom, mas eu preciso exercer o meu dom em amor. Quando eu estou exercendo o meu dom com você, você precisa se sentir amado. Queridos, quando nós seguimos a Jesus, nós vamos ver um milagre. Não tem outra. Nós vamos ver os milagres acontecerem. Nós lemos lá em Marcos capítulo 16 o seguinte. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Você pode dizer assim: eu creio. Sabe o que vai te acontecer? O que vai te acompanhar? Em meu nome, em nome de Jesus, expelirão demônios,
Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que isto acontece? Porque você ousou crer. Você ousou crer na palavra. Um último versículo. Nós lemos ali em Tiago, capítulo 5, algo muito interessante, queridos. Temos usado isso já há mais tempo. E nós lemos assim ali, Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 18. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Quem que está orando? Você pode dizer assim: eu estou orando. E Deus vai cumprir com a palavra dele. Onde é que estou aqui agora? E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Eu preciso que você ore por mim. E eu preciso orar por você. Nós precisamos orar uns pelos outros. Para seres curados, muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Queridos, quando nós ousamos crer, o milagre acontece. Aonde está o meu milagre? Na tua mão. Meu milagre está na tua mão. Se por gentileza poderia olhar para a sua mão assim. Olhe para a tua mão e pergunta a Jesus: o milagre de quem que está aí? Senhor Jesus, por quem o Senhor quer que eu ore hoje? O que o Senhor quer que eu ore por essa pessoa? Pergunte para Jesus. Conversa com Ele. Senhor Jesus, onde é que eu preciso colocar essa mão hoje? Por quem que eu preciso orar? Por quem que o Senhor quer que eu ore? Eu quero orar por essa pessoa. Queridos, essa pessoa está esperando pela tua oração. O milagre dela está na tua mão. Você está orando por algo. Deus me revelou. Deus me deu a resposta. O que você espera que eu faça? Você está orando por algo e Deus me deu a resposta da tua oração. Deus deu para mim. O que você espera que eu faça? Que eu entregue para você. Ou você quer que eu retenha a tua resposta de oração? Não. Mas você também tem algumas respostas de orações aí na tua mão. Por favor, compartilhe elas. O meu milagre está na tua mão. O milagre nosso de uns aos outros aqui está nas nossas mãos. E nós precisamos orar uns pelos outros. Mas nós precisamos ousar crer. Os discípulos ousaram crer. E eles voltaram com os milagres. Moisés ousou crer. Cada um dos homens da Bíblia ousaram crer. Nós ousamos crer e nós vamos ver esses milagres. Amém, queridos? Ouse crer e você verá os milagres de Deus acontecer. Amém, queridos? Você recebe? Eu não vou perguntar se você vai orar por alguém, mas eu espero que você faça isso, né? Tá? Nós vamos te dar oportunidade para isso, para você orar por alguém, tá? Não se sinta constrangido, mas se sinta confrontado em estar orando por alguém. Nós vamos estar orando como igreja, como família. Enquanto isso daí, a equipe de louvor vem para frente. E nós vamos te dar um tempo para você estar orando por alguém. Antes disto, vai orando, vai perguntando para Deus: Deus, por quem o Senhor quer que eu ore? Antes disso, nós queremos
te franquear a oportunidade de estar entregando a tua vida a Jesus. Assim como a Maga falou, ela entregou a vida dela a Jesus. Um dia isso aconteceu e ela passou a ter paz. E nós queremos que você também tenha essa paz. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, queridos.